Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 26. Eu sou Rafael Arinelli e eu tenho a coleção inteira, quase, do Monty Python. Bom dia, boa tarde, boa noite todo mundo. Eu sou o Daniel Cury e eu sei o que um álcool falou pro outro. Um álcool falou pro outro. Calma, eu vou adivinhar essa. O álcool virou pro outro e falou: vem me acender. Não, o álcool virou pro outro e falou: eita nós. Eita nós. Essa é a reação da maioria das pessoas que escutaram a piada. Mais ou menos, mas a pessoa tem que ser meio nerd pra entender, né? Assim, tem que entender das coisas, tem que ser inteligente, não é qualquer um que vai entender. Tem que ser tipo um químico, né? Mais ou menos, né? Aqui é o Henrique Risato e eu já tive medo do Máscara. Do Máscara? Mó bicho esquisito, meu. Ele vira qualquer coisa, mó assustador aquele negócio lá. Você ficou com medo do Milo quando ele colocou a máscara? Fiquei. Até fiquei achando que ele ia virar um tubarão, nem entrei no mar. Mas quando o vilão coloca a máscara é pior ainda, né, mano? Ele fica tipo do mal mesmo, né? Ele fica até com um rosto meio caveira, assim, né? Enfia a língua lá de cobra na Cameron Diaz. Nossa, era verdade, a Cameron Diaz, né? Cameron Diaz. Bom, hoje no podcast Cinemação número 26, nós vamos falar sobre filmes de comédia. É isso aí. Se no podcast número 25 a gente falou sobre filmes de terror, nesse podcast vamos lembrar um pouco sobre os filmes que nos fazem rir. Se no outro a gente lembrou de filme que nos faziam chorar de medo, esse vai ser de chorar de tanto rir. Para começar o podcast Cinemação número 26, vamos pro quadro Repercussão. Começando mais um quadro Repercussão. Dessa vez a gente vai começar com ele, Daniel Cury. Fala, Dani, o que repercutiu durante a semana aí? Pois teve um comentário, uma coisa que eu acho muito legal, né, na internet como um todo, assim, a gente pode sempre reviver coisas do passado, né? Eu fiz um post chamado Livros de Roteiro, já faz um tempo, né? E surgiu um comentário recente da Fabiana. Ela comentou assim: oi Daniel, parabéns pelo site, você tem alguma indicação de livro que abordasse roteiros para séries de TV? Muito obrigada. Eu até respondi na hora, né, com um dos livros que estão nessa lista. Então, assim, esse post que eu escrevi falava de livros de roteiro, alguns, né, com os quais eu tive contato, e falava um pouco de cada um deles, né. E aí, eu citei, na resposta para ela, eu falei do livro da Ellen Sandler, que chama Guia Prático do Roteirista de TV, né, que é basicamente um grande guia voltado para o mercado americano, né? E um outro livro também de roteiro que é um pouco voltado para a produção de roteiro para televisão, no Brasil pelo menos, e é um livro brasileiro, é quase que um clássico, né, desses livros, né, de roteiro, que chama Da Criação ao Roteiro, do Doc Comparato, que é um livro já mais voltado para o mercado brasileiro. Então, são dois livros interessantes para quem gosta de roteiro para televisão. Doc Comparato é o nome do cara. É o nome do cara. Ele é um dos principais consultores de roteiro da Rede Globo, acho que já há muito tempo. Muito doido esse nome, eu não conhecia, cara. Para mim parecia Doc Comparado, do tipo, vamos compartilhar documentos. No começo, a primeira vez que eu vi, eu achei que fosse um pseudônimo, né? Mas não é, não. Que eu saiba, até o que eu sei é o nome, Doc Comparato, o nome dele. Legal, e você, Henrique? Repercussão aí durante a semana? Teve alguma coisa que você quer compartilhar conosco? Teve sim, teve um comentário, eu tinha escrito há algum tempo atrás, como o Daniel falou, falar um pouquinho dos posts antigos, mas que tá acessível para qualquer um. Eu escrevi a crítica do Argo, que é a minha aposta para vencedor de melhor filme.
desde aquele podcast anterior que a gente falou sobre os filmes que possivelmente concorreriam ao Oscar, já era a minha ideia, e depois de assistir os filmes eu concordo com isso. Aliás, você foi o único que falou Argo, né? Porque eu fiz uma aposta medíocre e ridícula do Impossível. Ah, do Impossível? É, eu falei do Impossível e foi horrível. Porque o filme não vai nem chegar na unha do pé do melhor filme de Oscar. Impossível que o Impossível ganhe. Não é essa, Daniel. Boa. De resposta, só posso lembrar que o Doc Comparato era mesmo o pseudônimo. O nome dele é tipo Luiz Felipe, mas beleza. E aí? Mas ninguém prestou atenção. Fala aí, Henrique. Então, quem escreveu o comentário foi a Juliana Drabeck. Ela escreveu esse comentário sobre a minha crítica do Argo. Ótimo filme e ótima crítica. Concordo com o que escreveu. O filme é tensão total, do início ao fim. É um excelente filme. Parabéns, Henrique. Parabéns pela crítica. Então, eu agradeço. E realmente o filme, ele é muito tenso. Como é de um fato ocorrido há algumas décadas, muita gente que foi assistir não sabe como acabou, se deu certo ou não. Eu, inclusive. Então, até o subir do letreiro, não sabia como ia acabar. E é diferente do filme A Hora Mais Escura, em que a gente já sabe o final, né? Que o Bin Laden foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu? Yes! Ah, você contou o final do filme. Puta spoiler, hein? É, puta spoiler pra quem nunca entrou no Terra, Pra quem não vive a história. nem jornal. Exatamente. Bom, aí entrando até um pouco, porque eu tinha listado aqui como uma repercussão um artigo que o Rodrigo Stuck escreveu essa semana no Cinemação, falando, o título do post dele foi "E o Oscar vai para Argo?" E daí ele colocou isso lá no Cinemação e tal. E através do Facebook, o Nivaldo Luiz, ele escreveu o seguinte: Argo merece o Oscar. E daí a gente comentou lá: mas ele merece o Oscar mais do que Lincoln ou Os Miseráveis? E o Nivaldo respondeu: mais do que os dois. Vou dizer que Lincoln é a Dama de Ferro deste ano. Entenderam essa? Eu entendi. Porque, né, a pessoa precisa entender. Você explique. Significa que ele é um filme não tão bom, mas que teve uma atuação muito boa que vai render o Oscar de melhor ator. Exatamente isso. No caso, a Dama de Ferro deu o Oscar de melhor atriz pra Meryl Streep, mas enfim. Um foi a Dama de Ferro, esse é o Cavaleiro da Cartola. Exatamente, olha só, um casal antigo. Bom, enfim, aí eu queria falar o seguinte aqui, a gente tem, foi feito esse comentário, o Henrique já falou que a aposta dele é de Argo, e eu queria saber aí, Dani, a gente tem uma lista dos indicados do Oscar, e pra você, assim, você acha que Argo é o favorito? Lembrando que o Oscar vai acontecer agora, domingo, né? Cara, eu acho que Argo tá competindo com A Hora Mais Escura. Como previsão, não são meus preferidos. Eu acho que o Argo, na verdade, eu acho que eu torço muito pro Argo. Mas não digo, eu acho que ele é um dos favoritos, mas junto com A Hora Mais Escura. Eu acho que esse ano o Oscar vai ser político. Eles vão tentar premiar o melhor filme político, tentar falar dessa questão da enfim, do posicionamento político dos Estados Unidos. Os dois filmes mostram isso. Mas o Argo eu acho que é melhor. Você colocaria nessa lista, então, Argo, A Hora Mais Escura e um terceiro aí, vai. Um terceiro. Cara, ia ser do caralho se eles dessem o Oscar pro Amor, né, do Michael Haneke. É difícil darem Oscar pra um filme estrangeiro, Oscar de melhor filme pra um filme estrangeiro, mas, ia ser bem legal se desse. Mas eu acho difícil também. E pra você, Henrique? Henrique, você já tem lá o Argo, vai ser o melhor e tal. Mas e aí? Você tem uma dos três, assim, faz um top 3, vai. Em primeiro lugar, o Argo, como eu já tinha falado. O segundo lugar, pode colocar assim no A Hora Mais Escura, merece. Em terceiro lugar,
Olha, fica empatado entre Os Miseráveis e As Aventuras de Pi. Também foram filmes... Esse ano tá difícil, né? Mas eu acho que... Vamos colocar uns 4 filmes, então. O Argo, A Hora Mais Escura. E em terceiro e quarto lugar, As Aventuras de Pi e Os Miseráveis. Pra mim, qual mais surpreendeu esse ano, assim, de filme, eu assisti o Argo, assisti As Aventuras de Pi, ainda tô devendo O Amor e tal. Eu acho que o Argo vai ganhar justamente por ser um ano de Oscar político, como o Daniel falou. Porque eu assisti o filme e pra mim não é um filme que, sabe, tenha todo um... Eu já vi o Oscar premiar filmes como melhor filme, filmes melhores, entendeu? Já vi outros filmes mais emocionantes, mais bem acabados, assim, do que Argo. Mas, de qualquer forma, eu acredito que ele vai ganhar. Então, vamos esperar agora. Domingo, o Dani vai estar lá no Twitter do Cinemação, não é isso? Pois é, eu vou fazer a cobertura pelo Twitter, principalmente, um pouquinho pelo Facebook, mas mais pelo Twitter. E vão acompanhar tudo de pertinho, ver como que vai ser, como vão ser as surpresas. Então, quem quiser, é só ficar ligado que vai ficar sabendo tudo pelo Cinemação. E quem quiser, estão todos convidados para casa do Daniel Cury para comer pipoca e tomar guaraná enquanto assiste o Oscar. Só não vou passar o endereço. E é R$150 por pessoa, só com direito a pipoca tem que levar o refrigerante. Porra, R$150, mano, só pipoca. Meu filho, é VIP Presence. A não ser que você seja colunista do Cinemação, aí é free. Então, se você gosta do Cinemação, quer trabalhar com a gente, avise-nos e venha pra casa do Daniel. Acesse o Twitter do Cinemação, @cinema_acal, ação, cinema_ação. Dani, como é que se chama carro em inglês? Car. E homem? Man. Então quer dizer que Carmen é um Transformer? Nossa Senhora. Piadas, comédias, risos, é sobre isso que o podcast Cinemação número 26 vai falar. E muita gente tem lá seus preferidos e os filmes que acham os melhores, os mais engraçados e tal. A gente vai aqui correr um pouco sobre esses filmes, vai falar um pouco sobre eles, vai tentar mostrar um pouco quais os filmes que dão saudade, que a gente pode ainda assistir, né? Assim, pegar lá atrás filmes bons. E vamos tentar também, assim, listar alguns filmes que a gente acha que são os melhores do gênero, né? Além de falar um pouco também dos grandes artistas que brilharam nessa arte. Porque comédia não é só você ir lá e fazer um papel pastelão, né? Assim, você tem que ir lá e tem que ter um enredo, ele precisa ter uma história e tal. E a comédia, ela principalmente tem aí como uma das grandes características dela, essa sátira da vida, assim, como pegar as coisas sérias que acontecem na vida e tentar transformar isso de uma maneira, assim, bem humorada, para até levar a discussão adiante, né? Então, os humoristas estão aí para isso e estão cada vez mais chamando a atenção do público para isso. Dani, vamos falar um pouco então sobre o começo dos filmes de comédia, né? Qual foi aí os primeiros filmes? Qual que é a história do filme de comédia? O filme de comédia que foi considerado o primeiro filme de comédia do cinema foi dirigido por um cara chamado Louis Lumière, ou em francês, né, Louis Lumière, que foi ninguém mais, ninguém menos do que um dos praticamente criadores do cinema, os caras que inventaram, né? O filme tem o título em português de O Jardineiro Regado, em francês seria La Rosée, a Rosée, é um nome esquisito, enfim. O filme é de 1895, ele é um curta-metragem, né? Naquela época fazia esses filmes muito curtinhos, e ele mostrava um jardineiro
que se embananava com a mangueira para regar o jardim e acabava fazendo algumas coisas engraçadas. Esse é considerado o primeiro filme até que a gente chama de gags, né? São aqueles espacinhos curtos que você dá risada porque a pessoa é atrapalhada, porque cai, porque tomba. No começo, nos primórdios do cinema, dava-se muita risada disso. E um comentário muito interessante que eu li uma vez diz o seguinte: no começo do cinema, principalmente na época do cinema mudo, existia muito filme de comédia, principalmente essas gags, essas coisas curtas. Mas hoje, por conta, assim, quando se lembra do começo do cinema e dos filmes de comédia, todos esses filmes, muitos filmes, são quase que esquecidos, porque as pessoas só se lembram de dois grandes atores do cinema do cinema mudo de comédia, que são o Charlie Chaplin, né, que era inglês nos Estados Unidos, e de um outro ator também americano, que é o Buster Keaton, que fez, por exemplo, um filme chamado A General, que é o mais famoso dele, do filme de 1926. Então, nessas décadas de 20, 30, tanto o Charlie Chaplin quanto o Buster Keaton fizeram muito filme de comédia e se destacaram absurdamente pela crítica e tal, então as pessoas se esquecem dos outros. É legal falar que o Chaplin, ele começa, né, com a carreira dele lá por 1921 e tal. Então, se esse filme que você falou, do Jardineiro Regado, que é de 1895, né, quer dizer, o Chaplin, ele foi lá, ele já cresceu já com filmes de comédia já existiam, né? Então ele tinha também da onde tirar um pouco da inspiração dele e tal, né? Imagino que sim. E importante dizer para que entender, na época os filmes eram, a imensa maioria, curtas-metragens. Eles eram muito curtos, até porque era muito caro, né, aqueles rolos. E eles eram, enfim, exibidos em todos os lugares. Então provavelmente ele teve acesso a tudo isso para poder fazer. E vinha até mesmo das comédias de teatro, né? As peças teatrais vinham de séculos atrás. Então teve tudo. Então mesmo no início do século XIX, no final do século XIX, início do século XX foi quando o surgimento do cinema. Então o Chaplin ele já tinha toda essa base também, todos esses comediantes, de ver alguma peça, algum ator engraçado, que muitos atores faziam os papéis femininos também. Então teve uma base de um veículo diferente, veículo de comunicação diferente. Bom, vamos começar então falando um pouco do Chaplin realmente, porque eu acho que ele é um dos da cabeça, assim, né, da parte de filme de comédia. Foi realmente uma das personalidades que influenciou um monte de artista, né? E o Chaplin, ele chega no cinema em 1921 com aquele filme O Garoto, que para quem não conhece, naquele cartaz tem ele do lado de um garoto. Ainda bem, né? Exatamente. Mas aí ele, ao decorrer da história, ele teve muito envolvimento, principalmente, eu acho que ele ficou muito conhecido, além dos filmes de comédia que ele fez, críticas claras a todo o sistema que ele vivia, a toda a civilização daquela época, mas ele ficou também muito conhecido porque ele foi um cara que abraçou o gênero de comédia de uma tal maneira e brigou por ele, né? Ele era um cara, lógico, ele tinha lá todas as manias dele, como vários gênios têm, né? Mas ele tinha essa paixão, essa fixação enorme pelo gênero de cinema. E um dos fatos curiosos da história é justamente a briga dele para não fazer filme falado, porque ele acreditava piamente de que filmes falados iriam estragar com toda a magia da imaginação das pessoas, né? Porque ele tinha pra ele que conforme você ia falando, as pessoas já não tinham mais aquela coisa do imaginário, do que rolava ali na conversa e tal. Interessante do que você está falando é porque é bem o enredo até do filme O Artista, né? O filme de 2011 concorreu ao Oscar do ano passado, 2012. Que era isso, que era um ator de filmes mudos, né, na época que o filme se passa, e ele foi totalmente contra o surgimento do filme falado. E é legal também, o Daniel tinha comentado na introdução dele sobre
as piruetas e tudo mais. E uma das coisas do Chaplin que é muito engraçado, que assim, dava um empurrãozinho de leve nele, o cara caía pra trás e virava uma cambalhota de costas, assim, tipo, era uma coisa tonta, mas é muito engraçada de ver, assim. E aí que entra uma coisa muito interessante, que duas coisas que vocês falaram que eu acho que é legal de fazer o gancho. O que é? O engraçado que vem do palhaço de circo, dessa coisa totalmente exagerada, né, dessa coisa pastelão. Então, assim, eu tenho muita dificuldade de dizer, o que é engraçado? Quando você pensa assim, o que te faz rir? Eu não sei. Tem muita coisa que me faz rir, tem muita coisa que não me faz rir, depende de quem faz a comédia, depende de como ela é mostrada. E você, Rafa, falou um negócio interessante, que ele te colocava muita crítica, né, à sociedade, ele colocava muito elemento que não era só a comédia, ele tinha esses elementos. E eu acho que comédia boa é isso. Comédia boa é aquela comédia que critica alguma coisa, que tenta ir na contramão do que a sociedade faz, que tenta criticar o que os grandes, uma grande instituição ou os grandes empresários pensam, que tenta ver a sociedade como ela é e deturpar isso. E daí, a partir da comédia, a gente consegue aprender como é uma sociedade, ou como são as pessoas, ou como é um determinado país, etc. Então acho que é isso que faz uma comédia boa. Agora, o que faz rir, mano, eu não sei, assim. Tem muito filme de comédia que não me faz, que chamam de comédia que não me faz rir, e tem muito filme que me faz rir e tem um monte de gente que acha idiota. Mas é um pouco até como a gente falou de terror no podcast passado, eu acho que são os dois gêneros mais difíceis de se fazer filme. É você pegar esses sentimentos extremos, assim. O medo de um lado e do outro você tem aquela coisa engraçada e tal. Eu acho que são as duas coisas mais difíceis que você tem, é você fazer as pessoas irem desse ponto ao outro, assim, você fazer elas rirem e depois fazer elas ficarem com medo e tal. E realmente muito particular de cada um como a pessoa se relaciona com o filme, o que é engraçado, o que não é. Fato é que o Chaplin foi um marco no cinema como história e ele também trouxe pro gênero uma grandeza que antes não era vista, né? E inclusive você falou da resistência dele em fazer filme falado. Aí quando ele foi fazer, ele foi lá e fez tipo O Grande Ditador, que é um puta filme que é comédia, é muito engraçado, tem muita coisa muito engraçada e é uma puta de uma crítica ao que estava acontecendo na época e tudo mais. E com um discurso final fantástico, super crítico, todo ele falado, né? O discurso que o ditador, entre aspas, né? Porque não era o ditador, faz. Então é muito, muito bom o filme nesse termo. E na época que ele fez O Grande Ditador, falavam no meio do cinema e tal, e até no mundo, assim, porque o cinema ele estava numa crescente muito forte. Inclusive o próprio Hitler usava muito ferramenta do cinema para influenciar as pessoas e tal. Então eles falavam que as duas pessoas mais poderosas naquela época eram as duas pessoas que tinham o bigodinho, que era o Chaplin e era o Hitler, né? Porque os dois tinham esse poder de mexer com a massa. Mas enfim, o Chaplin pra mim é até assim, eu sou suspeito pra falar dele, porque pra mim ele foi a maior influência que eu tive, assim, pra me apaixonar realmente por cinema, foi ele. Pelo que eu falei, por essa causa, por ele ter abraçado essa causa. Você foi considerado culpado pelos anciãos da cidade por invocar o nome de Deus como se fosse uma blasfêmia! Será apedrejado até a morte! Olha, eu tive um jantar excelente e tudo que eu disse à minha esposa foi que aquele pedaço de alibuto estava bom até para jogar. Ele disse de novo! Vocês ouviram? Mas vamos continuar e falar um pouco de outros artistas desse meio. E um deles que eu acho que vale muito a pena falar, que também aí a gente já está na década mais de 60, 70 ali, que é o grupo Monty Python, que foi um dos grupos
de comédia que teve mais sucesso nos últimos tempos, assim, né? Aliás, quando você recebe um e-mail que não é legal, você tem que agradecer ao Monty Python por ele se chamar spam, né? O nome spam o nome spam, quando você recebe um e-mail que você não quer, um e-mail indesejado e tal, ele é chamado de spam por causa de um quadro do Monty Python que eles vão querer comer presunto. Ele pergunta que molho, que tem pra comer, e ela fica falando, tem spam, que na Inglaterra eles comem muito spam, que é tipo um presunto enlatado. E daí ela fica assim, spam, 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 spam. Por isso que chama spam o e-mail. Olha só, que curiosidade. Esse poderia ter sido o seu plano detalhe. Mas o meu plano detalhe vai ser muito melhor. Bom, aí o Monty Python, ele, como o Daniel falou, tinha esses quadros, então ele já deu a premissa, né? Foi um grupo de comédia que surgiu, foi ganhando fama na televisão britânica através de uma série que eles tinham que se chamava Monty Python Flying Circus, em que tinha esses quadros e tal, com os personagens do Monty Python. Pra quem não conhece o Monty Python, a gente pode resumir assim: eles eram os Trapalhões da Inglaterra 1000 vezes melhor. Não que os Trapalhões fossem ruins, mas o Monty Python é 1000 vezes melhor. Eu comparo assim com os Trapalhões e com Hermes e Renato também. Não tem tanto aquela violência, mas tem aquela humorzinho negro também, né? Mas o Hermes e Renato não foi pro cinema, né? Como os Trapalhões fizeram muitos filmes, eles faziam sempre filmes, né? Cara, e eu acho até meio ofensa comparar com Hermes e Renato, porque eu achava Hermes e Renato um lixo. Ô louco, velho, você... Viu só? A gente não tem o mesmo senso de humor. Eu achava muito ruim. Você acha que Caceta e Planeta é engraçado? Não, acho ruim, então. Eu também acho. Hoje em dia... Isso no começo era bom, no começo o Cacete do Planeta era bom, hoje tá ruimzinho. Tem programa ainda que o Cacete nunca mais vi. Agora tá em férias. No começo, quando a gente tinha 10 anos de idade, nossos pais não deixavam a gente assistir, era bom, né? Não, mas o próprio Cacete e Planeta começou como ele começou bem, né? Porque ele tinha um humor, assim, vamos dizer, até rico, né? Pra época, assim, e tal. Mas, assim, o Monty Python, ele, além dele ter influenciado muita gente, assim, né? De ter... como o próprio Cacete e Planeta foi um dos programas de televisão que foi quase que totalmente inspirado em Monty Python. Mas aí você tem outros artistas artistas brasileiros que falaram ter sido influenciados pelo Monty Python, que é o caso da Regina Casé, do Luiz Fernando Guimarães, Evandro Mesquita. Tem mais pra frente, assim, mais novos, né? Você tem até o Bruno Mazeu, o próprio Pânico, CQC, são muitos quadros, assim, que muitos programas de TV e tal que foram realmente inspirados no Monty Python. O TV Pirata, que era da Globo há muito tempo, assim, TV Pirata era Monty Python puro, assim, praticamente. Acho que foi muito inspirado no Monty Python. Exatamente. E o engraçado do Monty Python é que ele tinha o mesmo grupo de atores, que era o Graham Chapman, o John Cleese. O John Cleese é hoje um dos mais famosos, assim, ele continua, né? Ele é o Nick quase sem cabeça do Harry Potter. Exatamente. E daí tinha também o Terry Gilliam, o Eric Idle e outros, né? Mas assim, o legal deles é que eles faziam, sei lá, uns 10 personagens no filme deles, assim, tipo, o mesmo cara interpretava outros personagens várias vezes. Era fantástico, assim. Tinha o The It's Man, né? Que ele chegava assim, qualquer cenário randômico, assim, daí o cara tá sentado, It's, né? Que é o, né? Que ele falava, daí começava a abertura, a animaçãozinha do Monty Python Flying Circus. Exatamente. Era muito bom. Monty Python foi um dos, assim, se o Chaplin trouxe esse gênero, aguçou esse gênero, assim, né? Trouxe qualidade, visão para esse gênero, o Monty Python realmente foi um influenciador de muita gente aí, sem dúvida nenhuma. E se eu vou à América, eu tenho que aprender a falar com um sotaque americano impecável para não levantar suspeitas. Encontre a melhor professora de sotaque do mundo inteiro. Eu quero que me traga um hambúrguer.
Eu quero que me traga um hambúrguer. Eu quero que me traga um hambúrguer. Eu quero que me traga um hambúrguer. 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 Eu quero que me traga um hambúrguer. Eu quero que me traga um hambúrguer. Não é bambaga, é burger. Eu não disse hambúrguer. Disse eu quero que me traga um hambúrguer. Falando assim desses filmes um pouco mais antigos, acho que os filmes antigos da Pantera Cor-de-Rosa são uns interessantes que valem a pena ser lembrados, né? Que tinha aquela coisa meio inocente, assim, que lembra até o Mr. Bean, né? O cara era tão burro que a burrice do cara era engraçado, né? Exatamente, era fantástico. E trouxe também pro gênero, né? Trouxe pro cinema o Peter Sellers, que era um ator, ele era ator, diretor, roteirista e tal, mas ele era um cara extremamente talentoso, assim, tanto que fizeram depois, né, muito tempo depois que ele já tinha falecido, inclusive, fizeram um filme sobre a vida dele, né? Você assistiu Pantera Cor-de-Rosa, Dani? Ainda não aquele que você me emprestou, mas eu tô pra assistir. Tem um filme genial que eu gostei muito, chamado Primavera para Hitler, é do Mel Brooks, que foi o diretor. O filme é de 1968. Entre os atores tem o principal, né, é o Gene Wilder, que é o Willy Wonka, né, da Fantástica Fábrica de Chocolates da primeira, né, do primeiro filme, e inclusive ele fez muita comédia legal, né, na época. Tem uma comédia dele que é muito reprisada no SBT, que é aquela Cegos, Surdos e Loucos, né? Não, e esse cara é um dos ícones do gênero também, sem dúvida. Com certeza. E o Primavera para Hitler é muito, muito interessante. Tem até umas versões musicais, né, conhecidas no Brasil como Os Produtores, porque é a tradução ao pé da letra, The Producers. O Primavera para Hitler, tipo, é basicamente a história de um cara que resolve ganhar uma grana de um jeito contrário dos outros que fazem teatro, né? Ele quer fazer uma peça que vai mal, aí a ideia é fazer uma peça que vai mal conseguindo grana, e como a peça vai muito mal, ele não precisa pagar os direitos das pessoas que investiram nela, então ele vai ganhar uma grana e vai fugir. E assim, o jeito, né, que acontece as coisas é muito, muito interessante. E no fim das contas, a peça que eles fazem, chamada Primavera para Hitler, que eles acham que vai ser, que todo mundo vai odiar, acaba ficando tão engraçada, que seria um Hitler tão engraçado, que daí remete um pouco ao grande ditador do Chaplin, que as pessoas adoram, e daí a peça faz um puta de um sucesso, e eles odeiam que ela faça sucesso, né? Eles falam, meu Deus, não quero que faça sucesso, ninguém tem que gostar. Mas é uma comédia muito legal dessa época que a gente tá falando aí, 1968. O Mel Brooks, inclusive, é um dos que você falou, né? Que foi ele ele é diretor do filme. O Mel Brooks é o diretor do filme. Então, ele também esteve aí presente com outro cara que foi muito bem também nesse gênero, que é o Leslie Nielsen, né? O Mel Brooks, ele dirigiu e participou do filme Drácula Morto Mais Feliz. Que a gente já falou desse filme. Isso que é um filme de comédia, você lembra você ouviu o título do filme e você já dá risada já. Exatamente. E como a gente já falou, Drácula Morto Mais Feliz, ele é um paralelo do filme Drácula de Bram Stoker. Exatamente. Que não é uma comédia. Não é uma comédia. Então, e essa... Se bem que esses tempos eu assisti o Drácula de Bram Stoker, tem uns efeitos especiais tão toscos que, tipo, minha namorada olhou pra minha cara, daí eu comecei a dar risada, tipo, não estraga o filme da minha infância. Exatamente. Mas ver esses filmes geralmente é assim, né? A gente olha o efeito e tal. Mas assim, o filme uma das coisas interessantes de filme de comédia tem muito disso também, né? O cara pegar um filme que fez muito sucesso, um filme de terror ou um filme de drama e tal, e daí eles fazerem o que eles chamam são umas paródias, né? Não seria como os remakes,
é bom deixar claro, porque vai que tem gente que não entende, né? Dani, qual que é a diferença de remake e paródia? O remake é quando você refilma um roteiro, obviamente muda um pouco o roteiro e tal, mas faz a refilmagem daquela mesma história. A paródia é basicamente tirar sarro de algo que foi criado antes. Muito importante entender. Remake precisa pagar direitos autorais para quem criou, né? Principalmente quando é adaptação de livro e tudo mais. Paródia, você não precisa pagar nada para quem criou, porque é só uma paródia. Que é tipo Todo Mundo em Pânico, essas coisas, são paródia. Exatamente. Aula de cinema com Daniel Cury, próxima quarta-feira. Bom, o Leslie Nielsen, como a gente estava falando, que trabalhou com Mel Brooks em Drácula Morto Mais Feliz, ele deixou saudade aí, né? Porque ele faleceu em 2010, aos 84 anos. Quer dizer, fazer comédia fez bem pro cara, porque ele viveu um tempo do caramba. Tem muito filme bom pra lembrar dele, ó. Tem o Corra que a Polícia Veio Aí, tipo, tem várias sequências. Corra que a Polícia Vem Aí, bem lembrado. Os filmes do Todo Mundo em Pânico, né, que sempre fazia um personagem, sempre sobrava um personagem pra ele. Tem também o Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. E assim, tanto o Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, quanto as edições do Corra que a Polícia Vem Aí, são paródias de filmes que faziam muito sucesso, principalmente na época, e até hoje fazem, que são os filmes policiais, que sempre tem, né, alguma caçada policial, filmes de alguma ou desgraça aérea ou de aventura em geral, assim. Então, na verdade, se for ver bem, a maioria das comédias é uma espécie de sátira, uma espécie de paródia do que já é produzido, né? É muito legal. É inclusive uma paródia da própria vida, né? Também, claro. É a famosa coisa, já que a vida é uma desgracinha, vamos dar uma risada dela, né? Exatamente. A gente falou do Jornal Nacional no último podcast, que a gente falou que, tem tanta notícia de desgraça e não sei o que e tal. Já fizeram, inclusive, paródia de jornal, né? Você vê aí, se assistir Pânico na TV ou sei lá o que, aí o cara imitando Boris Casoy e outro. Sim, e o melhor de todos é o Jornal Sensacionalista, né? Que ele nem é engraçado do tipo que você racha o bico, né? Ele é engraçado por ser aquele humor, às vezes você até dá risada pra dentro, assim. E eu gosto muito desse tipo de filme, porque que me remete muito ao humor britânico, aquele humor, aquela ironia, aquela coisa que você não dá risada, mas quando você lembra, você dá risada. Eu acho muito legal. Que é o caso, por exemplo, eu lembrei agora do Morte no Funeral, que é um filme, Death at a Funeral. Tem um outro que tem esse título em português, Morte no Funeral. Mas enfim, esse filme britânico, tem inclusive o ator que faz o Tyrion Lannister lá, o anãozinho, e é muito engraçado. Mas nem todo mundo dá risada do filme na hora, porque ele é muito sutil, assim, é muita ironia, é muita coisa esquisita acontecendo. Mas eu adoro, eu gosto muito desse tipo de humor. Bom, pra mudar também um pouco, vamos falar de alguns outros filmes de comédia também. A gente tá falando de grandes atores, né? Eu tinha brincado lá, tem medo do Máscara. O melhor, assim, um dos melhores da atualidade dos últimos 10, 20 anos até, é o Jim Carrey, né? Jim Carrey é um dos melhores atores hoje do gênero, assim, né? Tipo, dessa geração, assim, eu acho que em termos de comédia, o pessoal gosta, inclusive, de trazer ele, né? Ele foi chamado agora pra participar do Kick-Ass 2, que eu acho que foi até uma espécie de apelo, assim, porque ele aceitou, daí recusou, teve assim um imbróglio ali na negociação com ele e tal, mas era assim, os caras forçaram um pouco a barra assim pra ter ele, porque falar que você tem
o Jim Carrey em um filme de comédia já é sinônimo de que vai ser alguma coisa engraçada. Inclusive, eu não sou todo mundo sabe que eu não sou dos maiores defensores da dublagem. Mas eu admito que, assim, eu acho que muito do sucesso do Jim Carrey e muito dos bons resultados do Jim Carrey no Brasil se dão à excelente dublagem do dublador oficial dele no Brasil, que é o Guilherme Briggs. Acho que é um dos caras que mais sabem dublar. O cara faz vozes diferentes, faz imitação e tal. Ele é engraçado pra caramba, tanto quanto o Jim Carrey. E a impressão que eu tenho é que ele se dedica aos personagens como deveriam se dedicar. O Guilherme Briggs, aliás, que eu já tive o prazer de conhecê-lo, é o melhor dublador, assim, de comédia que tem no Brasil. Tipo, eu ouço a voz dele, eu lembro do Freakazoid. Lembra do desenho do Freakazoid? Freakazoid, ele fez vários outros, né? Ele fez aquele gatinho, lembra? De roxo. Ele tinha um olho assim, acho que era. Não era Félix, era. E pra você ver como o cara é bom, o cara ainda fez o Mewtwo do Pokémon, velho. Louco isso. Falando sobre o Jim Carrey, eu acho que junto com ele nessa geração tem um cara que se destacou assim, mas aí eu acho que ele se destacou um pouco pelo lado piorzinho assim, que é o Will Ferrell. Pode-se dizer que sim, eu não acho ele tão engraçado. Eu até vou falar depois de outros atores, né? Além do que essa comparação com o Will Ferrell. Agora, uma coisa engraçada, até falando do Jim Carrey, que às vezes o filme não pode ser muito engraçado, mas ele tem cheio de caras e bocas, né? Então ele tem uns trejeitos que é muito engraçado, que nem tem os filmes excepcionais, né? Que de engraçado é o Ace Ventura, o Máscara, o Debi Lloyd, que o Daniel cochichou aqui. Nem tava ouvindo. Tem uns outros muito bons. As Loucas Aventuras de Dick e Jane. Tipo, nem é tão engraçado, mas acaba ficando engraçado. O Show de Truman, que não é bem uma comédia, é mais um drama. Mas tem umas coisas que você dá risada, tipo, dele brincando, assim, na frente do espelho. Tem muito filme legal pra falar. O Rafa agora, você acabou de falar do Will Ferrell. Eu falaria do Jack Black também, que tá meio sumido. Mas, Escola de Rock, acho que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, assim. O Jack Black é um dos ótimos atores que a gente tem, né? Na verdade, a gente tem alguns atores dessa nova geração, assim, que realmente eles estão indo por esse caminho da comédia, assim, que é um caminho bem... Para alguns é um caminho bem promissor. Agora o Jack Black, ele é uns do que ele abraça também um pouco a causa, assim, né, dessa coisa da comédia, porque ele não se envolve só com o cinema. Até por isso a gente às vezes acha que ele tá sumido e tal, mas o cara tá fazendo show divertido por aí, tá fazendo peça, tá fazendo outros tipos de apresentações que tá levando esse gênero pra frente, né? Mas assim... além desses caras, a gente tem vários outros assim que marcaram época, né? A gente tem, por exemplo, o Steve Martin, que é pra quem não sabe, é aquele cara que é super novo e já tem o cabelo branco. Mas que ele refez aí, né? Fez de novo a Pantera Cor-de-Rosa do Peter Sellers. E tem também 2 filmes bem engraçados com ele, que é o 12 é Demais, né? Exatamente. Agora, um dos que tá chamando muita atenção e que me surpreendeu de um modo muito positivo quando eu vi ele em Os Miseráveis é o Sacha Baron Cohen, né? Esse cara, ele começou a carreira dele de uma forma até polêmica, assim, né, no cinema, quando ele fez o Borat. E daí ele foi se desenvolvendo nos papéis, e nos Miseráveis eu achei o personagem dele sensacional, assim. Concordo plenamente com você, cara. Ele é um cara engraçado, mas se for ver bem, ele é um vilão no filme, que ele é ruim do começo ao fim. Tipo, ele não tem um momento de sou um cara legal. Não, o cara é ruim. É um cara engraçado, mas ruim. E o Borat, pra mim, também é um dos melhores filmes de comédia que existem. Inclusive, eu acho que é muito legal pensar isso. Fazer comédia pro ator é muito mais difícil do que fazer qualquer outro tipo de gênero.
né? E geralmente todo ator bom na comédia, todo ator que se dedica à comédia, ele vai ter uma facilidade muito grande de fazer principalmente drama. Pelo menos é como eu vejo, assim. Por isso, eu prefiro, por mais que eu goste das comédias do Jim Carrey, eu prefiro o Jim Carrey em filmes de drama. Eu acho que ele se sai melhor no drama do que na comédia. Tem alguns filmes, uma comédia romântica com o Jack Black, por exemplo, que ele tá muito bom nessa comédia romântica, que é um personagem mais dramático. E eu acho que o Sacha Baron Cohen mostrou nos Miseráveis justamente isso, que ele tem essa veia pro drama por ser tão bom com a comédia. Eu acho que, sem dúvida, fazer o gênero de comédia ajuda no desenvolvimento do ator, porque era como a gente estava falando de gêneros ou de sentimentos, né? Essa coisa do riso ou do medo e tal. Eu acho que quando ele vai de um extremo ao outro, por exemplo, um cara que só faz o mocinho e tal, a hora que ele tem um desafio de fazer um vilão ou alguma coisa assim, ele enriquece como ator, isso sem dúvida. Mas dentro do gênero de comédia, a gente viu alguns atores que não se deram bem também um pouco, né? Não se deram bem no gênero de drama, ou assim, e preferiram ficar ali na deles, né? É o caso do Mike Myers, famoso quem? Mike, sem palavrões dessa vez. Mike Myers é o Austin Powers, né? Exatamente. Eu não curto Mike Myers, cara. Não, eu também acho ele bem fraco. Eu acho ele fraco, eu acho ele tosco e eu acho o Austin Powers, tipo, uma bosta. Eu achava o Austin Powers engraçadinho, assim, mas, tipo, era um filme pra sessão da tarde. Então, uma coisa que você falou do Monty Python, que alguns atores fazem mais de um personagem. No Austin Powers, o Mike Myers, ele faz o Austin Powers, que é o agente, e ele faz o Dr. Evil, que é o vilão, e é ele, tipo, é ele com uma peruca e uma cicatriz nojenta. Exatamente isso. E a gente vê isso também, essa característica, em alguns filmes do Eddie Murphy, né? Tipo, Vovozona não é do Ed Murphy. Não, ele fez isso no Professor Aloprado. E tem um outro também, o Norbit. Norbit também, que é uma porcaria, né? Nossa. Mesmo mas o Professor Aloprado eu não acho tão legal. Os filmes do Ed Murphy que eu gosto, tipo assim, agora quando eu imagino o Ed Murphy, eu imagino o burro do Shrek. Então ele deixou de ser humano, ele é um burro falante. Tipo, imagina o burro agora. Exatamente. Bom, aí a gente tem outros atores que eu acho legal. Em vez da gente passar por alguns filmes, eu acho que tem alguns atores que valem a pena a gente se destacar. Um que transita bem nessa parte de drama e comédia é o Owen Wilson, né? O Owen Wilson, eu acho ele bem legal. Eu acho ele muito bom pra fazer comédia romântica justamente por isso, né? Porque ele pega esses dois lados um pouco. Mas você assistiu ele no filme do Woody Allen? Assisti. Ele ficou igualzinho o Woody Allen, né? Então, eu achei que ele foi muito bem no filme. Eu achei que ele assim, você esquece da parte de comédia dele. Lógico, o Woody Allen já é um pouco comédia, assim, né? Um pouco. O Woody Allen é comédia. E eu acho que, tipo, tem uma coisa que é legal em ator que faz comédia, que é até o próprio físico, né? E, eu acho que o nariz do Owen Wilson faz ele ser mais engraçado ainda. Porque, tipo, um nariz é grande e é amassado, e parece que ele tá meio gripado o tempo inteiro. É verdade, você sempre quer dar um lencinho. E às vezes é engraçado pelo jeito que ele fala. Eu acho muito engraçado o jeito que ele fala. E aí parece que ele tá meio gripado, sei lá, pra mim dá essa impressão. Jane, descreva o homem que você viu ontem à noite. Ele é caucasiano. Caucasiano? Sabe, um branco com bigode de mais ou menos 1,80 m. Mas que bigodão enorme. E outro ator muito legal, que eu curto pra caramba, que é de uma geração mais recente, é o Seth Rogen. O Seth Rogen fez muitos filmes, ele é meio parceirão de um diretor que chama Judd Apatow, que foi o diretor do Virgem de 40 Anos, Ligeiramente Grávidos, que é um filme divertido. E tem um filme
que eu acho um filme que, na verdade, já só com o Seth Rogen, que chama Segurando as Pontas, que é simplesmente genial. Ele nem chegou nos cinemas do Brasil, porque o Brasil é um paizinho conservadorzinho, e o filme faz um pouco de apologia ao uso da maconha, né? Então acho que foi um dos motivos, né? E de não ter estreado nos cinemas brasileiros. Mas é um filme que eu recomendo pra todo mundo, cara. Segurando as Pontas é muito bom. O Seth Rogen, ele sempre faz um gênero assim do amigo maconheiro, amigo engraçadão ali, né? Quando ele faz um filme que se chama 50-50, né? 50%, 50-50, sei lá como que é o nome em português. Eu sei que em inglês é 50-50. Acho que é 50%, que é o famoso 50-50, quando você divide metade. Isso, ele faz esse filme que ele é o amigo do Joseph Gordon-Levitt, e ele é o amigo drogadão, paz e amor, calma aí, vai dar tudo certo e tal. E o Joseph Gordon-Levitt, que é um puta ator fantástico, que ele tá se tornando, né, ainda, mas ele faz o cara que tem um câncer, né, e tal. Então é bem dramático o filme, mas o Seth Rogen vai bem, né, nesse gênero. O Seth Rogen, acho que um dos primeiros filmes que eu vi atuando, é um dos melhores filmes de comédia também que tem, e é de um ator que não sei a opinião de vocês, mas pra mim é um ator espetacular de comédia também, que você vê o cara e se dá risada, que é o Steve Carell, que é o Virgem de 40 anos. É um senhor filme. E o Seth Rogen, o personagem dele trabalha lá com ele e tal, é o amigo drogado. E o Steve Carell, pra quem puder até assistir o The Office, nossa, ele leva o seriado nas costas, muito bom. Um ator bom também e dessa nova geração, eu gosto pelo menos quando eu sei que vai ter filme com ele, é o Jonah Hill, né? Que ele tava gordinho e agora ele já tá emagrecendo, mas quando ele era gordinho eu achava ele mais engraçado. Só lembrar do Superbad, né? A gente falou dele no Filmes Nerds. Bom, a gente falou dos principais atores aí dos Estados Unidos, mas a gente tem um monte de ator brasileiro também e tal, e filmes de comédia brasileiros, né, que valem a pena a gente ressaltar, porque também é um gênero que vem ganhando espaço, quer dizer, ele já estava ganhando espaço antes, mas ele começou a ganhar assim um pouco mais até de qualidade devido os atores que começaram a surgir, né? Hoje a gente tem atores muito bons e muito bem colocados no mercado que levam esse gênero de uma forma assim bem fácil e tal. É o caso, por exemplo, de um ator que eu gosto, que é o Fábio Porchat. Ele é um dos comediantes hoje que eu acho que ele tem uma ótima presença, e ele esteve presente no filme Totalmente Inocentes de 2012, que é uma sátira do Tropa de Elite, né? Eu não assisti, mas eu tô ligado que não é um filme talvez tão caprichado, assim. Tô gostando muito do trabalho do Fábio Porchat no Porta dos Fundos, que, enfim, até ganhou prêmio de melhor programa de humor, sem nem estar na televisão. E, eu acho assim, demorou pra alguém querer fazer um filme do Porta dos Fundos, não sei, de repente fazer um roteiro legal e transformar em longa-metragem. E eu acho que o Fábio Porchat, ele é bom nesse humor desvinculado dos grandes, nesse humor, vamos chamar de independente, assim. Se ele está vinculado a programas de grandes emissoras, a filmes de grandes distribuidoras, ele fica um pouco engessado, assim. Mas muitos atores, principalmente de comédia, se eles entrarem dentro de um sistema de televisão e tal, como o próprio Caceta e Planeta e tal, eles são engessados pelo sistema, assim, né? O Caceta e Planeta agora, ele tem um quadro que é da presidente Dilma, que é feito por um comediante que veio da internet, que me fugiu o nome agora, mas quando você via os vídeos dele da Dilma, na internet, eram fantásticos, porque ele ligava pro ministro, ele xingava, falava um monte de palavrão e tal, e no Cacete e Planeta ele mataram o personagem.
Exatamente. Eles ficam com muito melindre. O humor bom, eu acho que ele não pode ter muito melindre. Dá pra fazer um humor bom sem usar palavrão, sem criticar as grandes indústrias ou blá blá blá, essa parada toda, mas eu acho que humor bom, se a pessoa faz de um jeito, tem que fazer daquele jeito. E aí quando se vende, acaba perdendo muito. Acho que a gente já até discutiu isso num dos podcasts mais antigos, e isso daí aconteceu muito com o Bruno Mazzeo. Quando eu conheci o trabalho dele, era no Cilada, passava no Multishow, e era muito bom, mas muito, muito massa, de chorar de rir. Aí o Bruno Mazzeo começou a ficar mais divulgado, todo mundo soube que ele era filho do Chico Anísio, teve um bloquinho do Cilada, era no Fantástico, depois teve um outro programa. Meu, acabou com o ator, agora ele só faz papel tonto em novela. E fizeram o filme Cilada.com, que eu não assisti, mas todo mundo que assistiu falou que é horrível, que é nojento, assim, de ruim. E é um ator, assim, que tinha tudo pra ser um ator em ascensão, mas é o que vocês falaram, o sistema brasileiro, assim, o politicamente correto acaba estragando. Agora, um comediante que é muito bom ver no cinema e na TV, que seja, é o Marcelo Adnet. O Marcelo Adnet é hoje um dos atores de comédia mais talentosos que a gente tem, né? Eu diria até que o Marcelo Adnet, ele fez o filme agora, os Penetras, junto com o Eduardo Stablish, que pra mim são os dois atores hoje que são... mais engraçados. Que são os tops, assim, hoje, da comédia brasileira. Mas eles não superam a cena que, na minha opinião, é a cena mais engraçada do cinema nacional. Que é uma cena do filme Ó Pai Ó, que o Lázaro Ramos e o Wagner Moura, eles começam a brigar, e aí o Lázaro Ramos dá um piti defendendo os negros e fala que eles são... todo mundo é igual, dá um puta piti, e aí o Wagner Moura só olha e fala assim... vai tomar no seu cu. Tipo, é muito engraçada aquela cena. Pra mim é a melhor cena de humor do cinema brasileiro, assim. Pelo menos das que eu vi já. Mas daí a gente tá falando de Lázaro Ramos e Wagner Moura aqui, né? E se eu mandar desobedecer? Você desobedece? Um mandamento? Sim. E qual? Não cobiçai a mulher do próximo. Depende da brabeza do próximo e da belezura da mulher dele. A mulher tá aqui na sua frente. Então quer que o próximo se dane. Fui logo dizendo I love you e ela se derreteu todinha. I love you? Quer dizer morena em francês. Mas a gente não pode deixar de falar quando a gente fala de comédia, hoje a gente não pode deixar de falar de Chico Anísio e de Jô Soares, né? O Chico Anísio, que nos deixou no ano passado, ele, além de ter feito muito sucesso na televisão, com quadros e tal, até também muito influenciados pelo Monty Python, ele também navegou pelo cinema durante algumas vezes, né? A gente pôde ver ele, por exemplo, em uma comédia famosa brasileira, Se Eu Fosse Você, no 2, ele aparece no 2, mas ele aparece em outros filmes, né, como por exemplo Tieta do Agreste e tal, ele tá lá, então ele fez também um pouco do gênero de drama. O Jô já é um cara totalmente conhecido pela sua fama de escritor e tal, e também pelos quadros, né, que ele e o Chico faziam muito, principalmente em 60 e tal. E o Jô, ele já teve presente em vários... Ele fez algumas pontas, né, em alguns filmes e tal. Ele estava mais presente antigamente, né? Mas sem dúvida são dois personagens que influenciaram e influenciam até o cinema como um todo, né? Tem um filme do cinema nacional, tem um diretor que é muito bom, ele se dedicou muito mais à TV do que ao cinema, que é o Guel Arraes, né? Ele faz muita coisa na Rede Globo e tudo mais. Mas o filme O Alto da Compadecida, que é uma minissérie transformada em filme, mas não deixa de ser um excelente filme. Eu acho que como comédia ele é muito bom. E os dois principais
os dois atores que mais fazem o Alto da Compadecida ser engraçado são justamente o Selton Mello e o Matheus Natchergaile, que se dedicam à comédia. E aí a gente pode entrar, por exemplo, no Palhaço, que é um drama, muito mais drama do que comédia, mas tem muita coisa muito engraçada. Então eu acho que aí a gente entra nesses níveis e daí tem esses dois atores que eu acho que são excelentes. Pra mim, o melhor filme nacional ainda, no final dos contos ele acaba sendo um compêndio de uma minissérie, é o Alto da Compadecida, assim. É tipo Chaves e Friends, assim. Eu já sei as piadas, decora e já vou dando risada, assim, só de saber que vai assistir. E tem um outro filme que é muito engraçado, assim, e também, mas é um humor um pouquinho mais sutil, é esse que eu gosto muito, é um chamado Saneamento Básico, o filme. Quem não assistiu, assista, assim, é muito legal. E ele é um humor um pouquinho mais sutil, não é aquele humor que você vai rachar o bico, e tem muita coisa muito engraçada. E o Saneamento Básico, o filme, ele é do Jorge Furtado, que faz esse tipo de humor. A gente percebe muito, por exemplo, no O Homem que Copiava, que é excelente. Eu acho muito, muito engraçado, mas é aquele engraçado que você dá risada às vezes até depois do filme do que assistindo o filme. Eu acho muito, muito bom. Então tem O Homem que Copiava, O Meu Tio Matou um Cara, eu acho que não é tão bom quanto O Homem que Copiava, mas é muito legal. E o Saneamento Básico, que eu acho, assim, excelente mesmo, assim, um dos melhores filmes do Jorge Furtado. Pra encerrar esse papo sobre filmes de comédia, faz a sua piada aí. Você sabe o que o Tocha Humana falou pro Superman? O que o Tocha Humana falou pro Superman? O que você acha? Queima tua cueca. Não, ele virou pro Superman e falou assim: pode vir quente que eu tô fervendo. Nossa senhora, sobe a música, vamos encerrar. Detalhe da semana, dessa vez no podcast Cinemação número 26. Vou começar eu dessa vez o plano detalhe, porque eu levantei a mão antes, então já era. Agora os dois vão ter que, numa luta sangrenta, vão ter que decidir quem vai ser o próximo. O meu plano detalhe tem a ver um pouco sobre o tema que a gente falou hoje, sobre filmes de comédia, que envolve o Peter Sellers. Para quem não sabe, o Peter Sellers é um ator, trabalhou no filme da Pantera Cor-de-Rosa, muito conhecido também por um outro filme de comédia chamado Um Convidado Bem Trapalhão. E ele, além de ator, ele foi diretor, foi roteirista, e ele morreu em 1980, com 54 anos de idade. O Peter Sellers, ele participou de um filme bem conhecido chamado Cassino Royale, de 67. Nesse filme, ele tinha que fazer uma cena na qual eles jogam as cartas, né, num jogo de pôquer e tal, e ele tinha que contracenar com Orson Welles, Orson Welles. Wells. Bom, enfim, ele tinha que contracenar com esse cara e na cena eles disputavam essa partida de pôquer, só que na vida real o Peter Sellers e o Orson, eles não se cumprimentavam, eles meio que se odiavam, assim, vamos dizer que eles meio que queriam se ver mortos. Digamos que eles tinham uma rixa pessoal. Digamos. Então, essa cena ela teve que ser gravada de forma separada. Eles tiveram que fazer uma cena que era uma cena simples de jogo de cartas. Eles tiveram que dividir ela em 2 dias, só para os dois não se cruzarem e não se verem. Dá pra imaginar um negócio desse? Muito louco isso, né?
muito louco isso. Fala seu plano. O plano do detalhe, quem vai falar é o Henrique por último. Nossa, o cara colocou agora, entrou com os dois pés juntos e o Henrique vai ter que falar agora o plano detalhe dele. É perigoso isso que o Daniel vai fazer, porque daí o pessoal desliga o podcast, porque sabe que vai vir piada ficar por último. Mas beleza, o meu plano detalhe se chama... Não tem nome, porque eu não ponho nome nos planos detalhe. Então, mas uma coisa muito legal também de reparar, a gente tava falando de comediantes e eu comentei também do Show de Truman, que é um dos meus filmes favoritos com o Jim Carrey, apesar de realmente não ser uma comédia, tipo, dá até pra chorar no filme, assim, se for um cara mais sensível, uma menininha mais sensível e tal. Uma coisa legal no Show de Truman, pra quem não lembra do filme e não assistiu ainda, é assim... É um reality show na vida do Truman Burbank, é o nome do personagem do Jim Carrey, e tudo, o ambiente onde ele vive é falso. Então ele mora, é uma cidadezinha assim, é uma ilha, só que todas as ruas é tudo cenário, tem casa que não, tipo, só tem a fachada da casa, você entra não tem nada. E as pessoas também, todas as pessoas ao redor dele são atores, até mesmo a esposa dele. É uma atriz que finge que é a esposa dele. E tem uma coisa muito legal no filme que, assim, é detalhe mesmo, que os nomes das ruas, eles têm nomes de grandes atores e atrizes do cinema. Tipo, tem a Lancaster Square, né, que é o jardim, ou a Barrymore Road, né, da Drew Barrymore. Então, é um detalhe, assim, que eu reparei a última vez que eu assisti e é muito legal. Vale a pena, assim, dá um charme a mais no filme. Agora você acha que o Daniel pode fazer o plano detalhe dele? Peraí, pessoal, aguentem firme, tá acabando e agora é a cereja do bolo do podcast. Então, meu plano detalhe é o último, porque quando se trata de comédia, você tem que ser sempre ser o último, né? Por exemplo, quando eu vou pro cinema assistir uma comédia, eu gosto de sentar na última fileira, porque quem ri por último ri melhor, né? Nossa! Foi boa. Essa foi a melhor. Pois é. De vez em quando eu falo alguma coisa razoavelmente engraçada, assim. E pior que o meu plano de detalhe, ele é sério, ele é sério, ele é profundo. É o seguinte, o meu plano de detalhe também não tem título nenhum, é sobre filmes pra gente ver na sala de aula, os filmes que as pessoas assistem na sala de aula. Eu lembrei de 2 filmes, eu falei até do Jorge Furtado agora há pouco. Tem um curta-metragem do Jorge Furtado que todo mundo assiste na escola praticamente, né? Ou se não assiste, deveria assistir. Se você tá na escola e tá ouvindo a gente, grita pro seu professor pra ele passar pra vocês, que é o Ilha das Flores. E além do Ilha das Flores tem um outro filme chamado O Enigma de Caspar Hauser, que é um filme do Werner Herzog, que é considerado um dos maiores diretores alemães, pelo menos da atualidade. E esse filme, O Enigma de Caspar Hauser, conta a história de um cara que ficou toda a infância dele sem contato com outros seres humanos, e ele só vai ter contato depois. E é um filme muito bem feito. O filme é de 74. Ele é um filme tão bem feito que as pessoas usam para estudar, seja psicologia, linguística, psicolinguística, usam para estudar sociologia, em várias áreas. Então assim, tem o Ilha das Flores, que é um pouco mais colégio, e o Enigma de Caspar Hauser, que é um pouco mais faculdade. Quem estuda na faculdade costuma assistir, principalmente nesses cursos, mas em outros relacionados, da área de humanas principalmente. E daí são 2 filmes interessantes que eu queria deixar no plano de detalhe aqui. I can't get rid of you. I don't know what to Riding down the highway, going to a show, stopping all the byway. Chegando ao final de mais um podcast. Agora foi o podcast número 26. 26, ele tá ligado, hein? A gente chama ele, o cara sabe bem do que a gente tá falando. Quem é Steve Carell? Steve Carell é um cara chato aí.
que você pode ver onde? No filme O Âncora. É o primo dele, é o Will Ferrell. Steve Carell, cara do Virgem de 40 anos. Não é porque aquela hora você falou do Will Ferrell e tipo, daí eu dei uma cortada porque eu acho o cara muito chato. Não, tanto que ele já fez vários framboesos, né? Tipo, o que tem a ver, né? Will Ferrell com Steve Carell. Well, Daniel. Pô, Daniel. Well. Muito bem, dessa vez o cara tá ligado, não tá mandando ninguém pra puta que o pariu. Não, agora sou um menino bonzinho. A avó pode escutar o podcast tranquilamente. Dani, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, sempre um prazer com todo mundo que tá ouvindo, com vocês, e até a próxima. Henrique, muito obrigado também. Você tá numa fase espetacular, hein? Se fosse pra ter seleção dos podcasters, eu acho que você seria convocado, hein? E eu deveria agradecer depois de uma dessa. Valeu, Rafa, pelo elogio, talvez, né? Daniel, obrigado pela companhia, pessoal. Valeu. E domingo agora, dia 24, tem o Oscar, hein? Não percam o Oscar. Oscar na casa do Daniel. Não. Oscar no Twitter. twitter.com/cinema_ação. Isso mesmo. Vai lá, acompanha a gente, vai ter comentário em tempo real. Tudo sobre o Oscar. E o próximo podcast vai ser sobre o Oscar. O Oscar, vamos falar aí tudo que a gente achou do Oscar, os vencedores, quem mereceu, quem não mereceu, quais foram as surpresas. Se for tudo bom, vai ser bom. Se for ruim, vai ser o Oscar. Fantástico, né? Pra acabar o podcast, a gente tinha que escutar uma dessa. Nos vemos no próximo podcast número 27 sobre o Oscar. Até a próxima! Now I think it's time. We heard from a little somebody. Lawrence on lead solo keyboard, go! Listen up, you guys. Here's what I need. I need you girls to repeat after me. All right. Now the first test is over. I'm gonna need Alicia to give me a 2-second vocal solo. Go. Here it comes. 'Cause it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Don't bogart the mic, Alicia. That was beautiful, but now it's time. Come on to make a melt it. That was tasty. Marta, blow my brains out. Go. The movie is over. The movie's really over. But we're still on screen. Everybody's rocking. And we came from Forest Green. It's time for my solo. Movie's almost over. Check it out now. Get it out. Check it out now. Oh, it's a long way to the top. There's no one to rock it. Roll. Yeah, there's a long way to the top. There's no one to rock and roll. All right, that's it. Stop, you guys. Stop. Seriously, you guys. All right, take 5. Take 5.
You want to go? All right. That was a good class.